Fala galera, aqui é o Thiago Oberdan, do canal Oberdan Power BI. Então vamos continuar aqui, a gente já falou dos nossos pilares e dos papéis dessa metodologia, desse framework do Scrum, né? Agora a gente vai falar das cerimônias. E as cerimônias são muito importantes para que a gente possa aplicar essa questão da mentalidade ágil que eu venho comentando com vocês ao longo dos vídeos, e que a gente consiga fazer as nossas entregas da melhor forma possível, fazendo a nossa avaliação, corrigindo rota, né, e ajudando outras equipes e a gente mesmo em outros projetos a não cometer os mesmos erros. Bom, primeiro a gente tem aí a primeira cerimônia, que é o planejamento do sprint. Como eu disse com vocês, o sprint é aquele período de tempo em que a gente vai se dedicar a uma entrega, né? Então, assim, eu vou desenvolver, tô falando aqui pensando no Power BI. Vamos supor que eu tenho várias etapas aí: extração, tratamento dos dados, modelagem, criação de visual, etc. e tal. Então, na primeira sprint eu vou direcionar o que eu preciso entregar. Então, no meu caso, assim, olha, a primeira sprint a gente vai fazer a exploração das fontes de dado, conectar essas fontes de dado e tratar os dados, dando um exemplo, né? Então, nesse primeiro ponto, a gente vai planejar quanto tempo eu preciso para fazer isso, o que eu preciso acessar quais sistemas, né? E aí, dentro desse período, vamos supor, 2 dias, uma semana, aí depende do projeto que você está, para você ter essa entrega, tá? E aí, assim, pessoal, é muito legal a gente pensar que a gente determina aqui o que precisa ser feito. O que precisa ser feito imediatamente. Isso é muito interessante porque, assim, a gente tem coisas que precisam ser feitas ao longo de todo o projeto. Mas o que precisa ser feito imediatamente para eu colocar nesse planejamento? O que é imediatamente? É uma coisa sem a qual, por exemplo, eu não consigo andar com o projeto nas outras demandas. É uma coisa que, por exemplo, é uma dor do cliente agora, né? A gente precisa resolver rápido, a gente precisa entregar essa semana, por exemplo. Então, essa capacidade de priorização de tarefas também é muito importante, né, nesses nossos conceitos aí. As reuniões diárias, igual eu comentei com vocês, vai ter operações que não vão fazer reuniões diárias necessariamente, né? Mas basicamente é uma reunião que, em tese, né, deve ser curta. A gente sabe que reunião muitas vezes se estende, né? Mas deve ser uma reunião curta, que a gente passa o status das tarefas e quais funcionalidades devem acontecer hoje, né? O que eu devo entregar hoje? Então, eu já participei de reuniões diárias assim, geralmente era desse jeito: olha, ontem eu fiz isso, tive esse problema, mas já consegui entregar. Estou dependendo de uma resposta do cliente. Tive um problema aqui de conexão, que eu não consegui conectar as fontes de dado. Então você traz esse panorama e aí depois a gente vai atuar em, por exemplo, se precisar conversar com o cliente, se precisar conversar com outra área, a gente faz isso aí para ir tirando os entraves do nosso desenvolvimento, tá? Depois tem uma reunião de revisão, é uma reunião que a gente verifica todas as entregas que foram feitas, e as entregas foram feitas e estão prontas para ser entregues para o cliente, tá bom? Isso aqui é muito interessante porque, assim, igual eu comentei com vocês, a ideia não é a gente ficar inspecionando tudo que a gente faz, mas a gente revisar tudo é importante porque a gente muitas vezes vai evitar de chegar no cliente e uma coisa que a gente mesmo poderia ter pego, sabe? A gente mesmo poderia ter validado ou visto que não está funcionando bem, a gente já consegue pegar em, às vezes, uma reunião ou um bate-papo, né, uma apresentação para a equipe. Às vezes, a visão que a equipe tem já vai conseguir passar para você: olha, isso aqui vai dar erro para o cliente por causa disso. A gente já consegue aí prever algumas coisas. Lógico que o cliente vai ver muitas outras também, mas a gente está tentando aqui entregar para o cliente o maior valor possível. E existe uma reunião, essa que eu acho muito legal. A gente precisa, eu acho que é difícil às vezes a gente implementar essa cultura
em ambientes que não são ágeis ainda, mas uma reunião de retrospectiva, ela tem o objetivo de buscar aprendizado em geral, sabe? Ela vai verificar tudo que funcionou, tudo que não funcionou e, né, por exemplo, a gente termina uma sprint, a gente vê tudo que funcionou, tudo que não funcionou, o que foi bom, o que não foi legal, e com ela a gente consegue fazer correção e implementação de coisas para a nova sprint, né? Então, às vezes, a gente vai identificar numa sprint que a gente tem uma dificuldade de comunicação com o cliente, pelo motivo A, B ou C. Então, para a próxima, a gente pode tentar definir dentro do nosso cliente uma pessoa específica, uma outra pessoa, ou pelo menos colocar assim, olha, eu não consigo falar direto com essa pessoa que a princípio é a dona desse projeto. Você consegue me indicar, por exemplo, mais umas 2 pessoas com quem eu consiga ter essa comunicação, para pelo menos não parar o projeto quando essa primeira pessoa não conseguir nos atender, né? Então essa reunião é muito legal. E muitas vezes ela pode gerar até projetos de melhoria internas e pode inclusive gerar novos projetos entre você e o cliente. Porque nessa retrospectiva você pode perceber o seguinte, olha, a gente conseguiu entregar o projeto do melhor jeito que a gente conseguiu, nessa parceria entre cliente e né, quem está entregando o projeto, quem está entregando o produto. Mas olha, eu entendi aqui que vocês têm um gap, por exemplo, no seu banco de dados. Vou dar um exemplo aqui mais da nossa área. Então a gente pode, muitas vezes, ofertar um serviço para fazer uma limpeza de banco ou para criação de um banco, dependendo do caso, né? Então, assim, nessas reuniões a gente consegue tirar bastante insight legal, tá, pessoal? Então, beleza. Então, ó, a gente viu aqui já os pilares do Scrum, a gente já viu os papéis do Scrum, a gente já viu quais são as cerimônias e no próximo vídeo a gente vai ver quais são os artefatos, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, eu estou dividindo essa parte em vídeos menores mesmo para ficar bem tranquila a divisão aí para a gente ir entendendo o que é esse framework e como que a gente pode aplicar ele aí no nosso dia a dia, nos nossos projetos, nas nossas empresas e tudo mais, tá bom, pessoal? Então não se esqueçam de se inscrever aqui no vídeo e mandar esse vídeo aí para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.